Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Só para a gente entender, quem é que está aqui esta noite e quer fazer a obra dele na sua vida esta noite? É aquele que Isaías falou, que ele veio para quebrantar os corações, libertar os cativos e pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aquele que cura, aquele que liberta e aquele que salva, ele está aqui esta noite. Outra coisa, Isaías 11:2 diz o seguinte: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Esse que está aqui esta noite. Eis aqui o meu servo, Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. É esse Jesus que está aqui. É nesse Jesus que nós cremos. É esse Jesus que faz a obra. É esse Jesus que nós adoramos. É esse Jesus que vai estar falando para você esta noite. Não sou eu. Pode ter certeza que é Ele que vai estar falando para nós. Agora vamos abrir as nossas Bíblias. Lucas, capítulo 13. Lucas 13, a partir do verso 10. A cura de uma mulher enferma. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado ao ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesse dia, para seres curado, e não no sábado? Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não se desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo se não devia livrar-se deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, trazia presa há 18 anos. Tendo ele dito essas palavras, todos os adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Olha,
Eu vou chamar aqui um assistente para a gente entender. Se eu definisse assim, o que é uma mulher encurvada? Para mim não definir, ficar falando, vamos mostrar o que é uma mulher encurvada. Eu vou pedir a Raquel, por favor. Você entendeu o que é uma mulher encurvada? E como é que anda como é que fica essa mulher encurvada? Não, ela não olha, é para baixo. Baixo? Ela, olha, uma mulher encurvada, pode ficar assim, pode ficar assim. Pode ficar, não tem problema não, você não vai ficar mais desse jeito não. Só para a gente entender. Olha, se eu definisse o que é uma mulher encurvada, muitos de nós talvez não saberíamos. A mulher encurvada, ela não tem visão para frente. A única visão que ela tem é para o chão. E nós vamos perceber que nós também passamos isso. Obrigado, Raquel. Então, nós vamos entender que às vezes, na nossa vida, a gente tem essa visão. A gente anda olhando para baixo, porque a gente não enxerga futuro. Mesmo olhando para frente, a gente não vê. A gente anda como se estivesse olhando para baixo. A gente anda como se estivesse encurvado. Por quê? Porque o inimigo das nossas vidas, ele quer que nós façamos isso. Olha, o jovem, o inimigo vai falar para ele, olha, para que você está estudando? Com que objetivo você está estudando? Você não precisa disso não. Você precisa trabalhar, você precisa cuidar, você não tem nada, você não precisa ir para a igreja, não precisa nada. O inimigo, o objetivo do inimigo da nossa vida é fazer com que nós ficamos olhando para o chão, não olhando para o futuro. Aquele que tem a vida dominada pelo inimigo, ele não enxerga nada no horizonte, ele só vê o chão. Ele chega numa situação tão crítica, tão caótica, que ele não pensa no futuro dele. Essa mulher é uma mulher crente. Ela não vai na igreja, ou foi para a igreja, só naquele sábado. Aquela mulher estava todo sábado na sinagoga. Ninguém percebeu aquela mulher na sinagoga. 18 anos, a mulher doente, com a possessão demoníaca que ela estava, que era a enfermidade dela, fazia ela ficar encurvada. 18 anos na igreja e ninguém se preocupou com aquela mulher. E aí, a gente começa a perceber que dentro do nosso meio, dentro da nossa igreja, às vezes a gente tem a mesma atitude com as outras pessoas. Às vezes tem pessoas que estão na igreja e que nós não estamos enxergando. Tem gente na igreja que está necessitado e nós não conseguimos enxergar a necessidade deles. Aquela mulher ficou doente 18 anos, frequentando a mesma sinagoga. Ninguém se preocupou com ela. Ah, mas não pode curar no sábado. Jesus quebra esse paradigma e resolve o problema daquela mulher.
Olha, nós precisamos tomar muito cuidado dentro da igreja e não deixar que o inimigo nos segue para a gente não enxergar as necessidades uns dos outros. Aquela mulher estava lá 18 anos frequentando e ninguém preocupou com ela. Ninguém entendia o problema dela. Talvez, se um daqueles que estavam frequentando lá, aqueles que criticaram que Jesus tinha curado no sábado, se eles tivessem colocado as mãos, orado por aquela mulher, eu tenho certeza que Deus faria a obra na vida dela. Como é cada um de nós. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que se definiu por Jesus, você tem o poder para isso, você só não usa. A Bíblia diz, se tiver alguém doente entre vós, chama o presbítero, e ele vai impor as mãos e vai te curar, porque ele está falando em nome de Jesus. Não é você. Lembra que quando a obra é feita, não é você que faz a obra, é Cristo. É em nome de Jesus. Aquela mulher estava lá, sofrendo há 18 anos, problema sério. Não conseguia enxergar o horizonte. Não tinha futuro porque ela não enxergava o futuro. Ela não via lá na frente. Ela só via o chão, só via o hoje. Aquela mulher só podia pensar no hoje, porque ela olhava para baixo. Ela não tinha visão do futuro. Ela não tinha como enxergar lá na frente. Ela podia até pensar lá na frente, mas não conseguia enxergar. Quando eu trouxe a Raquel aqui para baixar a cabeça e encurvar, ela não viu a televisão que estava lá. Ela não viu ninguém que estava lá na frente. Ela conseguia só enxergar o piso que estava aqui. E aí a gente começa a perceber que Jesus maravilhoso nós temos. Como Ele tem feito maravilha na vida de cada um de nós. E às vezes a gente pensa, e a gente acomoda de uma tal maneira, pensando o seguinte: crente na igreja não tem problema. Crente na igreja não fica doente. Crente não pode, o inimigo não pode atacar um crente porque ele frequenta a igreja. Pode. Se ele frequenta a igreja, pode. Se ele frequenta a igreja, tem duas situações bem claras na nossa vida: frequentar a igreja e ser realmente cristão, aquele que realmente tem Jesus, aquele que vive para Jesus. É bem diferente do que frequentar a igreja. Nós precisamos entender que na igreja também é lugar de cura. Igreja também é lugar de cura. Mas nós não entendemos isso. Aquela mulher estava lá na sinagoga e precisava demais de ser curada. E mais interessante que aquela mulher não procura Jesus. Ela não procura Jesus para ser curada. A palavra diz que ela não deve nem ter visto Jesus. Quem viu foi Jesus. Quem achegou-se a ela foi Jesus. Jesus percebeu o problema dela. Na nossa vivência espiritual, na nossa caminhada com a santidade, na nossa caminhada como cristã,
Nós precisamos aprender a identificar os problemas uns dos outros. E precisamos entender os problemas uns dos outros. Aquela mulher estava lá isolada, sozinha. Ninguém preocupava com ela. Estava no meio de uma multidão de frequentador de culto e ninguém sabia que ela existia e nem sabia que tipo de problema aquela mulher tinha. Porque o problema dela não era ser encurvada. O problema dela está escrito aqui, ó. Ela tinha um espírito de enfermidade. E espírito de enfermidade se tira com oração. Nós precisamos entender os problemas dos nossos irmãos. Quantos passam por problemas difíceis, problemas complicados de saúde, problema complicado no casamento, problema complicado no relacionamento, problema complicado com os filhos, frequentando a igreja, estando na igreja, e nós não identificamos esses problemas. Às vezes nós temos que estar atentos a determinadas situações e aprender a identificar as necessidades dos irmãos. Tem irmãos que é difícil para ele chegar e falar. Mas a gente tem que perceber que alguma coisa está errada. E a gente percebe. Se você conviver com a igreja, se você continuar convivendo com a igreja, vendo, você vai perceber. Porque talvez aquela mulher sentia vergonha de chegar e pedir ajuda. Talvez eles negariam também. Mas Jesus não. Jesus tomou a decisão. É Ele que tomou a decisão de ir lá até a mulher. E Ele não falou nada para ela. A única coisa que ela falou, é que Ele falou para ela. O que foi? A única frase que Jesus falou para aquela mulher. Está livre desta enfermidade. Impôs a mão nela, sobre ela, e falou, você está livre dessa enfermidade. Ela se aprumou, ficou de pé, olhou para frente, estava curada. É isso que Ele espera que nós façamos. Ele deu a ordem para nós. Em meu nome, vocês vão curar. Em meu nome, vocês vão libertar. Em meu nome, vocês vão quebrar as algemas. Ele não está falando para mim ou para o pastor, definindo isso, que só o pastor faria isso. Todos nós somos sacerdotes. Todos. Mas o que vai depender, então? Esse momento em que eu vou orar e a pessoa pode ser curada. A sua vida. A sua vida. Não depende de mais nada. Só depende de você. Às vezes você tem, Senhor, manda unção de cura, manda, eu quero falar em línguas, eu quero profetizar. Depende de você. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu relacionamento com a igreja? Como é que está o relacionamento na sua casa? Que tipo de vida você tem vivido? Aquela mulher
frequentava uma igreja há 18 anos. Sem esperança. Sem nenhuma perspectiva de vida. Sem nenhuma chance de ter uma caminhada, um futuro. Ela não tinha nenhuma chance. Talvez você que está aqui esta noite esteja passando por situações assim também. Você não tem enxergado nenhum futuro para você. Você não vê a solução daquilo que você está clamando. Você não está vendo lá na frente uma perspectiva melhor de vida. Você simplesmente está vendo seu casamento desmoronando e sem poder fazer nada. Esta palavra é bem clara. Com Jesus, o futuro é garantido, a velhice é garantida, a caminhada é garantida, a solução do seu problema é garantido, porque não depende de mim, nem depende de ninguém, depende de Jesus. Eu creio. Às vezes a gente tem dificuldade de crer na obra de Jesus. Às vezes a gente tem um medo enorme de declarar para Jesus o que nós estamos sentindo. Nesta noite, você que é jovem, eu não sei a idade daquela mulher. A Bíblia não diz a idade dela, só fala que ela ficou enferma durante 18 anos. Ela pode ter adquirido aquele problema com 1 ano de idade, ou não. Então eu não sei. Qual a perspectiva que você tem do seu futuro? O que você imagina do seu futuro? Para envelhecer com Jesus, nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Ele. Para envelhecer com Jesus, nós devemos nos apresentar a Ele, para que Ele faça a obra dele na nossa vida. Aquela mulher estava no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Aí vou te perguntar, será que aquela era a primeira vez que Jesus foi naquele templo, naquela sinagoga? Será que foi a primeira vez que Jesus estava lá? Eu creio que Jesus já deve ter passado várias vezes por lá. Mas ele estava lá naquele momento e viu o sofrimento daquela mulher. Ele percebeu que aquela mulher, daquela maneira, do jeito que estava vivendo, ela não teria futuro. Meu jovem, Jesus pode estar olhando para você esta noite e dizendo, se você não mudar a sua vida, você não tem futuro. A única coisa que você pode e vai ter futuro e envelhecer, é com Jesus.
É dessa maneira que Ele quer trabalhar na vida de cada um de nós. Eu creio na cura, eu creio em libertação, e eu tenho certeza que a igreja também crê, porque senão não tinha cantado o último hino que cantou. Ou não? É 9h. Nós vamos ter um momento de festa. A Igreja Maravilha, porque festa é muito bom. Eu vou estar encerrando, falando, mostrando que com Jesus é muito bom. Tem um mineiro, na minha época de jovem, falava assim: viver com Jesus é massa. Pastor não lembra, mineiro que gostava de usar essa palavra. Viver com Jesus é massa. Né? E eu vou estar encerrando esta noite, deixando para você essa palavra. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. Ele está olhando por você. Ele não te abandonou. Talvez você esteja precisando da cura. Talvez você está precisando mudar de vida. Você está precisando se libertar de algumas coisas que têm acontecido na sua vida que você precisa se libertar. Aquela mulher, ao toque de Jesus, ela endireitou-se. Outra coisa muito interessante, que eu vou, uma frasezinha interessantíssima. Andava ela encurvada, sem modo algum poder endireitar-se. Não tinha cura. O problema dela não tinha solução. O problema daquela mulher não tinha solução. A palavra é clara. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar. Talvez você tenha isso na sua mente. A minha vida acabou. A minha situação não tem solução. O meu problema não tem solução. Aquela mulher sentia da mesma maneira que talvez você está sentindo essa noite. E Jesus está falando para você, tem solução sim. Tem solução. Por mais impossível que seja, tem solução. Ele fala, andava a mulher encurvada sem de modo algum poder endireitar. Acabou para aquela mulher, era o fim para ela. Era o fim para ela. Jesus a endireitou. E ela ela deu glória a Deus. E com certeza ela começou a gritar, encurvada nunca mais. Encurvada nunca mais.